Nesse episódio 10 da nossa série Investindo Direito, em que estamos há 10 meses investindo dinheiro de verdade na prática, em uma carteira diversificada de ativos com foco no longo prazo, em que temos desde ações a fundos imobiliários até Bitcoin, até um pouco de renda fixa. E eu vou aproveitar que o mercado está um pouco mais calmo agora no mês de março, para falar um pouco mais sobre as oportunidades de fundos imobiliários e ações e também analisar, claro, a nossa carteira. Antes da gente ir direto para os nossos ativos, a gente tem que revisar mais ou menos o que aconteceu com o mês fechado. O mês de fevereiro ele foi um mês muito bom para uma recuperação do mês de janeiro, que foi o pior janeiro desde 2016. Estamos com uma inflação controlada, apesar de fugir um pouco do que foi limitado como meta, mas ainda assim com uma taxa de juros cada vez menor, o que é também muito bom. E é bom porque beneficia a renda variável com ativos de ações até fundos imobiliários. O IFIX ele é o índice de referência dos fundos imobiliários, e ele fechou o mês de fevereiro com uma variação positiva de 0,79%, além de estar no seu recorde histórico, o maior patamar desde dezembro de 2010 no seu lançamento. Ainda em fevereiro, o índice de ações, o Ibovespa, subiu um total de 0,99% e alcançou a margem de 129 mil pontos. Lembrando que a queda que tivemos em janeiro foi uma realização de lucros por causa da alta que a bolsa teve no final do ano passado, em novembro e dezembro. Então é um ciclo de mercado, é um ciclo completamente normal e até que de curto prazo, pelo que a gente pode ver, já que dura poucos meses. Se a gente analisa o Boletim Focus e vemos as projeções de inflação para 2024, podemos ver que voltou a cair e que o PIB cresceu novamente. Lembrando que no dia 20 de março, mais ou menos uma semana atrás, eu tô gravando no dia 27, a gente teve mais um corte de 0,5% na taxa Selic, indo de 11,25% para 10,75%. E o Copom anunciou que teremos provavelmente mais um único corte de 0,5% na taxa de juros. Nos Estados Unidos, a inflação já está dando sinal de controle. Falta só começar a queda da taxa de juros americana. E a expectativa é de sim que isso aconteça ainda esse ano, mas talvez no segundo semestre e não nas próximas duas reuniões. Ainda falando do mercado americano, a S&P 500 subiu 5% no mês de fevereiro, que pode ser muita coisa, já que os dados das empresas americanas estão um pouco esticados demais. Mas isso também foi fortemente puxado por causa do Bitcoin, que atingiu novamente a sua máxima histórica e subiu 9 vezes mais que a S&P 500, um total de 45%. Claro, eu fui uma das pessoas que aproveitou a oportunidade de Bitcoin e comprou ele quando ele estava ali nos $28 mil ano passado, e novamente esse ano em janeiro, quando estava na máxima histórica em $43 mil. E isso somente na carteira pública do canal. Nas próximas partes do vídeo a gente vai analisar ela e você vai ver quanto que o Bitcoin está valorizando. Mas e você? Você também aproveitou essa oportunidade? Me conta aqui nos comentários que eu tô bem curioso para saber, porque você provavelmente está bem feliz. E os investidores globais, eles estão de olho para começar aportes novamente aqui no Brasil. E o que falta é o Fed, o órgão responsável pelo corte de juros lá nos Estados Unidos, começarem a dar sinais de corte real. Isso porque é muito melhor para o investidor estar no maior mercado do mundo, mais seguro do mundo, né? O Brasil é muito mais arriscado e estar ganhando 5% limpo sem estar fazendo absolutamente nada de rentabilidade. Se a gente compara com o Brasil, que é um país emergente, o risco é realmente muito maior. Agora, não temos B3 na carteira, mas é uma ótima ação que merece um destaque nesse vídeo, já que é a empresa que gere a Bolsa Brasileira. Ela teve um lucro de 916 milhões no quarto trimestre, e com uma queda de 8,8% comparada com o mesmo período do ano anterior. E claro que eu citei a B3 para poder falar sobre a possível nova criação de uma bolsa aqui no Brasil. Um fundo chamado Mubadala, do Emirados Árabes, tem interesse em criar uma bolsa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, para competir com a B3. Isso criaria uma baita concorrência para a B3, que hoje é a única bolsa brasileira. E não existe nada que impeça realmente que esse projeto vá para frente. Mas ainda assim, esse rumor de criação de novas bolsas aqui no Brasil já apareceu algumas vezes e nunca realmente aconteceu. No passado, a gente tinha 2 bolsas aqui no Brasil, mas hoje a gente tem somente uma. Apesar disso, esses rumores influenciam as movimentações de mercado, mas nada muito grande. Então, cena para os próximos episódios. O Bradesco, ele teve uma alta de 80% no lucro apresentado no quarto trimestre, e mesmo assim as ações caíram bastante. Inclusive, no último vídeo que eu postei da carteira aqui do canal, eu falei muito mais sobre o que aconteceu com o Bradesco, por que caiu tanto, e também aproveitamos a oportunidade para comprar mais, porque eu acredito muito nesse banco
é um ótimo banco e tem muito futuro. A Sanepar teve uma alta de 4% no seu lucro no quarto trimestre. A Taesa teve um lucro líquido de 481,7 milhões no quarto trimestre. E aconteceu um reajuste no RAP, que é a receita anual permitida. Teve uma atualização ali nos contratos pelo IPCA, que acontece normalmente nos contratos de energia. A Klabin, que é uma empresa centenária que eu gosto muito, mas que ainda não temos na carteira, teve uma queda no seu lucro de 53% no quarto trimestre. Analisando a nossa carteira então agora, a gente tem uma rentabilidade já acumulada de 51,47%, o que é bastante coisa, e o valor aplicado de 3.807, com o saldo bruto de 4.688. O mês fechado de março e de fevereiro foram espetaculares, com uma rentabilidade e um ganho de capital pela valorização dos ativos aqui, contabilizando quase, talvez até mais de R$500 nos 2 meses, né? O mês fechado de fevereiro foi de 6,32%, enquanto o Ibovespa teve uma leve estabilidade e o CDI 0,8%, que é a taxa fixa de referência. O Ibovespa no mês de março até agora caiu 0,33%, com a carteira subindo 4,95%, e isso muito puxado por causa desse primeiro ativo que nós temos na nossa carteira do canal, que é o Bitcoin, 186% de rentabilidade acumulada, mas já falaremos dele. Indo para a área de ativos, a gente consegue ver todas as nossas separações bonitinhas aqui, e começando pelos nossos títulos públicos, juntamente com a nossa renda fixa, nós temos o nosso tesouro pré-fixado, que tem uma rentabilidade acumulada de 17,54%, lembrando que essa carteira aqui eu invisto nela há 10, 11 meses, então 17% é mais de 1% ao mês, com um título público do Tesouro Direto. Então é bom sempre estudar como que funciona a marcação ao mercado, como que funciona essas rentabilidades, porque os preços dos títulos oscilam bastante, e essa oscilação faz com que você possa ganhar muito dinheiro também. Então, a nossa referência aqui, que é um CDB do Banco BMG, acumulando 11,40%, isso aqui ele acompanha 100% do CDI, que é uma taxa que fica um pouquinho abaixo da taxa Selic, que é a taxa base de referência dos títulos públicos e de juros do país. Então, R$186 rendeu até agora, né? Com essa rentabilidade de 11,40%. Indo para o nosso Bitcoin, a gente tem um Bitcoin com 1.271,17, com uma rentabilidade de 186, e esse ativo merece aqui um aumento da análise, já que a gente teve um valor aplicado de 582, então a gente mais do que dobrou o nosso capital até agora com o Bitcoin. Claro, isso não vai acontecer para sempre, isso aqui foi em momentos muito específicos que eu comprei, e que provavelmente, se eu tivesse comprado um pouquinho depois, teria uma rentabilidade menor. Se eu comprar um pouco agora, vai também segurar um pouco mais, porque o Bitcoin agora está um pouco lateralizado depois que bateu sua máxima histórica ali em $73 mil. E vai ter algumas correções, porque o halving é somente em abril. Então, o próximo vídeo do canal a gente já vai ter, inclusive, o próximo dessa série, já vai ter passado o halving. Então, a gente vai ver como que vai ser isso aqui, se eu vou vender um pouco de Bitcoin para comprar um pouco depois do halving, porque acontece algumas coisas no halving que, dependendo, vale a pena por causa das correções. Não vender tudo, mas vender uma parte. E a rentabilidade em fevereiro, como vocês podem ver que eu falei aqui no vídeo, foi de 9 vezes ao S&P 500, 44,39% de rentabilidade fechada em um único mês. Se a gente volta para nossa aba de ativo e desce aqui, a gente consegue olhar os nossos fundos imobiliários, sendo o XPML11 o melhor deles até agora e o MXRF11 9,25%. O XPML11, ele tem uma boa gestão, eu gosto muito desse fundo, e ele paga muito bem, então a gente consegue ver aqui a frequência de pagamento. Na verdade, todo fundo imobiliário bom, eles têm essa frequência de pagamento, até o MXRF tem. Eu gosto bastante desse tipo de ativo por causa disso, mas eu tenho que olhar alguns dados sempre, analisar para ver se está valendo a pena manter esse fundo, ou se vale a pena eu entrar com oportunidade em outros fundos imobiliários talvez estejam menos precificados ou menos descontados. Indo para as nossas ações, a gente tem o Bradesco, a Copasa, o Santander, a Sanepar e a Taesa. Cada um trazendo aqui uma rentabilidade diferente, mas é importante lembrar que houveram alguns eventos importantes em cada uma dessas empresas que influenciaram nos seus resultados. Então, por exemplo, o Bradesco, a gente teve uns eventos importantes em fevereiro que fizeram com que, por causa do resultado do terceiro trimestre,
as ações tivessem caído, apesar do lucro no quarto trimestre aumentado, as ações ainda não subiram, mas isso aqui, como é o foco no longo prazo, eu acredito que essa empresa vai sim se recuperar muito bem, e claro, enquanto isso eu estou recebendo dividendos todos os meses e todos os trimestres dessa empresa. Copasa, saneamento básico, 20%, não tem muito o que dizer, é uma ótima empresa. Santander também, 10,55, ainda me paga dividendos, ótimos também. Sanepar é talvez a pior das nossas ações até agora, mas é uma empresa muito barata e é uma empresa muito boa por longo prazo, é uma empresa de saneamento do Paraná, então é uma empresa que tem uma gestão bem fixa de longo prazo, que tem um foco de planejamento de longo prazo. Então, entrando inclusive aqui na Sanepar, nós vemos que ela nem pagou ainda dividendos para nós, e ela paga somente uma vez por ano, que é mais ou menos em junho. Então, em junho, talvez no 13 ou 14 episódio da nossa série, a gente vai receber um pouquinho de dividendos dela e talvez essa rentabilidade aqui venha a aumentar. E a Taesa, que é uma queridinha, eu gosto muito dessa empresa, uma empresa de energia incrível, que tem índices incríveis, que tem uma gestão incrível, que sabe gerir o patrimônio, e que teve reajuste de contrato, que é muito bom, em cima do IPCA, né, que é a nossa taxa de juros, e 9,88% é ótimo, e claro, ela ainda também me paga dividendo e juros sobre capital trimestralmente, o que é uma baita vantagem. Como a nossa série ainda não tem um ano completado, a gente não vê muito esses índices de dividendo dessas empresas trimestrais ou semestrais ou anuais. Indo então para nossa análise, a gente vai num ganho de capital e a gente vê que a gente tem um ganho de capital de quase R$1.000 com o valor aplicado que a gente fez. E os nossos meses aqui atrás, a gente teve janeiro como o pior mês da carteira até agora, inclusive o único mês negativo, mas está tudo bem, isso acontece. Foi um bom momento para realmente gerar lucros ali, os investidores internacionais, eles aproveitam muito essa oportunidade, mas já recuperamos muito bem nos outros meses subsequentes, e os meses anteriores eles vinham numa alta muito boa também. Então tá tudo bem. O que a gente tem que olhar é esse aumento frequente de proventos. Então vamos ali para a aba de proventos para que a gente possa ver isso na prática. A gente tem aqui um fluxo de aumento de dividendos e proventos. Dezembro foi o melhor mês até agora, só que a gente tem que olhar que dezembro foi o melhor mês porque a gente recebeu Copasa e Taesa, que são empresas que pagam trimestralmente. Se a gente olhar o próximo mês, a gente recebeu somente Taesa e o outro mês ainda recebemos Santander, que também é uma empresa que só paga trimestralmente. Mas os fixos que a gente tem é essas duas cores aqui, os dois ativos, que é o XRF e o XPML. Então a gente vê que está aumentando sim todos os meses, eu posso até diminuir um pouco aqui. E isso aqui vai ficar cada vez maior. Inclusive já recebemos mais de R$10, mais de 2 dígitos todos os meses de dividendo. Então a nossa média mensal está em 10,15. Lembrando que no último episódio a média ainda estava abaixo de 10, mas isso é porque a gente tinha esses meses aqui pesando bastante, que eram meses que a gente não tinha recebido ainda acima de 2 dígitos. E a gente tem um yield on cost de 2,93%, o que é até que bom para uma carteira que está iniciando e que tem um foco no longo prazo. Se a gente analisa aqui embaixo, os ativos que mais nos pagaram, MXRF, XPML, claro, porque eles pagam mensalmente, e depois a gente tem a Copasa, Taesa e o Santander por último. O MXRF e o XPML eles ganham um baita yield on cost também de 5,35%, de 5,40%, e esse Magic Number é algo que a gente só consegue avaliar aqui no Canvo. Por quê? Esse Magic Number, ele basicamente funciona assim. Você tem que receber em dividendo o valor suficiente para que aquele ativo consiga comprar, aquele valor consiga comprar mais uma cota do ativo. Então vamos supor que eu tenha mais de R$1.000 em MXRF11. Eu provavelmente vou receber um pouco mais de R$10 em dividendos dessa empresa. Isso significa que a gente atinge o Magic Number, que é quando a própria empresa consegue nos fornecer mais cotas se a gente utilizar esses dividendos para comprar mais ações daquela mesma empresa. Então é um índice muito legal de se analisar e que só tem aqui no Canvo, porque é um índice meio que criado pelo Thiago Nigro e o Canvo é parceiro do Thiago Nigro. Então é muito legal a gente ver isso. E a gente já tem as receitas futuras aqui para os próximos meses para as empresas, que no caso aqui é o MXRF11, que já mostrou quando que vai pagar nos próximos meses. Se a gente vir aqui na projeção da carteira, a gente consegue ver também que já foi ajustado aquela queda bizarra que tinha acontecido uns meses atrás,
mas que tá tudo bem também. Então, no pior dos piores cenários, a carteira cresce. E isso é um índice muito legal de se olhar. Claro que isso pode acontecer mais uma crise e isso aqui mudar completamente, mas é legal da gente ter uma projeção. É para isso que isso aqui serve, é um cálculo muito legal que tem aqui no Kimi. Se a gente vai em extrato, a gente consegue ver que a nossa última aplicação foi 7 de fevereiro, que foi quando eu fiz a aplicação com a queda do Bradesco do mês de fevereiro, e depois recebemos somente dividendos todos os meses, o que também é uma baita vantagem. Então, nossa carteira está indo muito bem, com acúmulo de capital de 4.688,74. E agora falando do que mais movimentou as notícias no mundo dos investimentos recentemente, que foi a Petrobras. A Petrobras influenciou bastante no Ibovespa, já que compõe boa parte do índice do Ibovespa. A sua participação no índice é de 12%. E por ter caído bastante, o índice acabou sofrendo um pouco com esses 12% caindo bastante. Mas o que aconteceu? No dia 7/3, 20 dias atrás de quando eu tô gravando esse vídeo, saiu os resultados do quarto trimestre da empresa. Isso era muito aguardado porque mostra o desempenho fechado de um ano completo do primeiro ano do governo Lula. Os resultados, eles foram negativos e apresentaram uma queda nos lucros comparado com o mesmo período no ano anterior. Mas isso não seria motivo suficiente para derrubar tanto assim o ativo, já que outras petrolíferas também tiveram um resultado não muito bom por causa do recurso que elas mesmas produzem, que é o petróleo. O editor vai pôr aqui na tela para vocês acompanharem. Houve uma queda nas receitas de 16%. As despesas operacionais subiram 78%. O EBITDA caiu 8,2% e o lucro teve uma queda de 28,31%. Era esperado uma queda, só que veio um resultado menor do que era esperado e depois tivemos ainda o fatality, que foi o corte dos dividendos. Petrobras pretende distribuir 14,2 bilhões em dividendos, mas sem dividendos extraordinários. Esses dividendos extraordinários, eles estavam sendo esperados numa faixa de 4,7 bilhões e 8,5 bilhões, e que poderia sim ser distribuído, mas a gestão atual foi contra. E isso quebra a dinâmica que começou lá em 2022, ano esse em que a Petrobras foi a segunda maior pagadora de dividendo no mundo. Os dividendos distribuídos para os acionistas, cada um faz o que quer, reinveste na empresa, compra outro ativo ou tira para poder pagar suas contas. Mas se eles não são distribuídos, o que a gente tem que analisar é como esse dinheiro vai ser utilizado pela própria empresa. Esse valor será reinvestido? Esse valor vai ser bem administrado? Pelo histórico da empresa, pelo histórico da administração, a gente vê alguns investimentos, por exemplo, algumas refinarias, não sendo muito bem feitos. Apesar disso, a empresa em si tem dados bons, ou seja, mais incompetência política na gestão. E focando em investir em áreas que não trazem um aumento real de lucro para a empresa, é por causa disso que as ações caíram e que as pessoas escolheram vender as suas cotas, inclusive muito deixando de recomendar a compra das ações da empresa, quanto pela possibilidade de manipulação dos recursos no curto prazo, como essas realocações e investimentos desnecessários, que eu acabei escolhendo não investir nessa ação, nem colocar na minha carteira privada, nem colocar na carteira pública do canal, apesar de já ter tido ela sim na minha carteira. Agora, se você gosta de investir em Petrobras, tudo bem, continua fazendo se você acredita que ela é uma boa empresa. Inclusive, você pode comentar aqui embaixo a sua opinião sobre a empresa e eu vou amar ler o seu comentário. Mas essa é somente a minha opinião e pelo que eu acompanho dela, eu não gosto muito do ativo. Como eu disse, ela já esteve na minha carteira há um tempo e não foi muito bem. É uma ótima empresa que teve um excelente resultado ano passado e que sim, eu posso ter perdido essa oportunidade, mas eu prefiro ficar fora. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se gostou, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Dessa forma, você continua recebendo conteúdos semanais gratuitos e ainda ajuda o meu trabalho. Lembra também de ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Esse é o vídeo que você tem que ver agora. Te vejo nele e tchau.